Voltamos à entrevista sobre conflitos do petróleo e um pouco da sua história, conversando com o historiador Rafael Teixeira. Rafael, vimos naquele vídeo, no final do bloco anterior, a campanha que foi feita na França, né? Muito interessante, né? Inclusive... É incrível que os governos só conscientizam a população quando o recurso se torna escasso, né? Nós vimos isso recentemente aí com a crise hídrica, né? Infelizmente, essas campanhas que deveriam ser rotineiras, a população deveria estar sempre se conscientizando dos recursos que são finitos, né? Sim. É interessante que naquele contexto também, vários países procuraram investir em fontes alternativas de energia. Sim. Alguns países desenvolveram projetos nucleares, né? Energia nuclear para fins pacíficos. O Brasil investiu no etanol, a partir de 1975. E na hidroeletricidade também. Na hidroeletricidade já era um caminho. Já era um caminho. Né? Mas aí o Proálcool, né, a partir de 1975, passou a ser um programa que era uma alternativa ao petróleo. Né? Pioneiro e bastante interessante. É uma pena que recentemente o setor, né, do álcool tenha sofrido tanto por conta de políticas aí que têm sido adotadas. Não contínuas. Não há uma continuidade, não há o devido incentivo, apoio, mas enfim, foi uma alternativa que foi sinalizada naquele momento que foi muito importante, né? Agora, pior do que o primeiro choque do petróleo foi o segundo choque do petróleo, que foi em 1979, com a Revolução Iraniana. O Irã era governado pelo Reza Pahlavi, né? Pelo Shah Reza Pahlavi, que era aliado do Ocidente. E era um governo corrupto, né? Um governo muito ruim, muito complicado. O Shah era famoso pelas suas grandes fortunas. Né? Sim, né? Vivia num luxo tremendo, né? Aquela coisa toda. Era muito simpático ao Ocidente por combater o comunismo, né? Enfim, naquele contexto da Guerra Fria, era um aliado importante do Ocidente ali no Oriente Médio. Só que em 1979 houve a Revolução Islâmica no Irã, né, que levou ao poder os ayatolás, né, naquele momento o ayatolá Khomeini. Né. Sim. Logo começou, né, uma crise profunda que tem os seus reflexos até hoje. Né. Até hoje o Ocidente tenta lidar com o Irã, que agora recentemente inclusive desenvolve um projeto nuclear. Né. Mas naquele momento, aquela revolução interrompeu a exploração do petróleo, e isso fez os preços, né, subirem enormemente, e além disso, o governo dos ayatolás, extremamente hostil ao Ocidente, passou também a usar o petróleo como uma arma de retaliação. Houve a crise dos reféns... Fechando as torneiras, né? Praticamente. Houve a crise dos reféns, né, americanos na embaixada e tal. Então, o problema demorou muito tempo para ser resolvido. Não foi como na primeira crise, no primeiro choque, que foi relativamente rápido, né, aquele choque. Bem... para quem não sabe, a crise da embaixada americana no Irã, né, foram prolongadas por mais de 100 dias, né, praticamente. Sim, foi um acontecimento que provocou uma grande repercussão na política mundial, né? Inclusive nessa política de petróleo. E o que acontece? No ano seguinte, 1980, agravando ainda mais aquela situação que já era tão tensa, né, o Iraque, do Saddam Hussein, resolveu declarar guerra ao Irã. Não, mas teve um acontecimento importante, eu não sei em que ponto que ele aconteceu exatamente, mas houve uma nacionalização do canal de Suez, né? Pelo Egito. Pelo Egito, em 1956, né? lá atrás, que houve lá um conflito. O conflito em si durou cerca de uma semana, envolveu a Inglaterra, a França e Israel, né? Porque existia uma companhia anglo-francesa que controlava uma empresa privada, controlava a saída do canal. E aquele estreito, né,
Nós podemos olhar aqui nesse mapa aqui do Oriente Médio, vai ficar mais fácil, mostra, né? aí pra gente. Então tem aquela parte ali amarela do Egito, que é a parte asiática, nós temos o Mar Vermelho e nós temos ali o Estreito, né? O canal de Suez, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, que dá acesso então à região do Golfo Pérsico, né? Os grandes produtores ali de petróleo. Então era uma região vital e naquele momento, em 1956, o presidente egípcio, o Gamal Abdel Nasser, né, nacionalista, então ele resolveu nacionalizar o canal. O mundo vivia o contexto da Guerra Fria, né, então o Egito tinha influências da União Soviética. Mas enfim, naquele momento a coisa acabou sendo resolvida, né, com a forte pressão dos Estados Unidos para que a Inglaterra, França e Israel suspendessem então os ataques. Mas, enfim, isso teve repercussões, como nós falamos, né, no outro bloco, com a guerra do Yom Kippur e outros conflitos envolvendo o Egito, Israel, né, e a coisa não se resolveu tão rapidamente, deixou as suas cicatrizes. Agora, voltando à questão do Irã e do Iraque, o Iraque era governado pelo Saddam Hussein, que era um ditador que tinha o apoio do Ocidente. Ele recebia armas, recebia muito apoio, né, dos países ocidentais e resolveu atacar o Irã para controlar a região do Shatt al-Arab, né, uma região vital para as exportações de petróleo, tanto do Irã quanto do Iraque. O Saddam cometeu o primeiro erro de cálculo dele, o primeiro erro estratégico dele ao invadir o Irã. Ele imaginava que rapidamente ele controlaria o Irã, porque o Irã vinha da Revolução Iraniana, as forças do país estavam bastante arrasadas, bastante enfraquecidas por conta da Revolução, e ele achava que seria um passeio, né? Ele ia dominar o Irã rapidamente. O conflito durou 8 anos, foi de 1980 a 1988. Segundo alguns, foi o mais extenso conflito do século XX. E isso afetou fortemente... Morreram quase um milhão de... Por volta de 1 milhão de pessoas morreram nesse conflito. Soldados. E o Iraque só não foi derrotado porque ele teve um apoio pesado de países ocidentais e financiamento da Arábia Saudita e do Kuwait. Né? Então, o Saddam Hussein não contava com a resistência dos iranianos, que estavam num momento de muito fervor religioso e nacionalista, porque as coisas se misturavam. Nesse caso de um ataque externo, ele acabou unindo as forças que brigavam internamente. Sim. Contra ele. Ele conseguiu unir o Irã contra então, o Iraque. E o que acontece? Findo o conflito aí, a guerra Irã-Iraque, que acabou numa espécie de um empate, né? Findo esse conflito, o Saddam Hussein cometeu o segundo erro de cálculo dele, ao invadir o Kuwait. Né? Porque o Kuwait havia emprestado muito dinheiro ao Iraque, assim como a Arábia Saudita também, porque eram hostis ao Irã xiita, né, desse governo dos ayatolás, e uma vez que a guerra acabou, o Kuwait começou a cobrar os empréstimos. Né? E o Saddam achava que aquilo era uma injustiça, porque ele havia feito um serviço a esses países combatendo o grande inimigo comum, que era o Irã dos ayatolás. Além disso, havia um velho contencioso entre o Iraque e o Kuwait. O Iraque acreditava que o Kuwait pertencia historicamente a ele, né, ao Iraque. Então, por isso, ele invadiu, achando que os Estados Unidos não iriam intervir, não iriam se envolver no conflito. É que houve aquele último conflito. Né? E aí houve a Guerra do Golfo, de 1991. Mas não foi o último. Não, foi a primeira Guerra do Golfo. Depois teve a segunda de 2003, a invasão do Iraque. Então, ali em 1991, os Estados Unidos não aceitariam jamais essa anexação do Kuwait pelo Iraque, porque não interessava aos Estados Unidos que um país só controlasse tantas reservas de petróleo. Né? Então a briga sempre, no fundo, foi o petróleo. Né? Sim. Todas essas guerras que houveram depois da Segunda Guerra Mundial, praticamente, nessa região, foram provocadas pelo petróleo. Ou o petróleo foi a causa do conflito, ou o petróleo foi usado como uma arma política, como foi no caso da Guerra do Yom Kippur, quando a OPEP elevou o preço do petróleo para retalhar o Ocidente, retalhar Israel e o Ocidente.
Então, o petróleo está sempre envolvido aí nessa questão. Como a gente sabe, a Primeira Guerra do Golfo foi arrasadora, né? O Ocidente derrotou o Iraque de forma humilhante, né? De forma rápida, foi uma guerra tecnológica transmitida pela televisão, foi uma guerra muito rápida. Rafael, então agradeço mais uma vez a sua valiosa informação que nos traz aqui sobre esse assunto tão importante e que tem reflexos em todas as crises que estamos vivendo, inclusive nas questões das mudanças climáticas. Vamos falar sobre isso nos próximos entrevistas sobre o petróleo.